Da manhã está no ar. Estamos de volta, são 7h33 na Difusora 7h33, manhã de quinta-feira, hoje 22 de junho. Você está acompanhando o Jornal da Manhã na sua Difusora de Paranaguá. Já estamos com o deputado federal Luiz Carlos Rauli conosco por telefone, ele que volta à Câmara Federal e vai conversar com os ouvintes da Difusora de todo o litoral do Paraná. Deputado, muito bom dia, que representa para o senhor voltar à Câmara Federal justamente nesse ano em que o senhor completa aí 50 anos de vida pública. Bom dia, deputado Luiz Carlos Rauli. Bom dia, Paranaguá. Bom dia, Lahila. Bom dia, Mário. Bom dia, Serginho Vila, querido amigo. Bom dia, Marquinho Rauli, meu querido sobrinho. Bom dia, amigos. Então, a volta à Câmara para o 8º mandato representa uma imensa responsabilidade que eu assumo nesse momento tão importante, né, nas discussões que o Brasil trava hoje sobre a economia brasileira, sobre o futuro do nosso país. Eu acho que essa minha volta está muito ligada à reforma tributária, porque tem sido esse o tema da minha vida, o tema que eu sempre trabalhei, desde que fui secretário de Estado da Fazenda do Paraná, do governo Álvaro Dias, que fez o melhor governo da história do Paraná, a maior realização de obras da história do Paraná. Eu comecei a trabalhar a reforma tributária, isso já lá da década de 80, a partir de 87. Depois da Secretaria da Fazenda, vim para Brasília e por 7 mandatos consecutivos eu trabalhei muito a questão econômica. Criei o Super Simples Nacional e o MEI, que é a mais importante lei de estímulo ao desenvolvimento econômico e social do país, que hoje atende 7 milhões de micro e pequenas empresas, 14 milhões de MEIs e gera 75% do emprego do Brasil. Essa é a minha lei do Super Simples e do MEI. Também fui autor da Lei de Exportações, a Lei 87/96, que ajudou o Brasil a ser o maior exportador de commodities do mundo. E Paranaguá é o maior porto de exportação de commodities do agro do mundo. Então, essas são duas das muitas leis que eu fiz para o Brasil. E também agora a reforma tributária, que vai mudar totalmente o modelo econômico brasileiro e beneficiar todo o setor da economia, vai beneficiar especialmente os consumidores, eles que pagam a conta dos impostos no Brasil e no mundo. Então, eu acho que esta será a grande bandeira, a primeira grande bandeira que eu terei pela frente. Já estou trabalhando nela, estava trabalhando mesmo sem ter o mandato. Eu vinha 2, 3 vezes por semana a Brasília, cuidando de difundir a ideia da criação de um imposto único nacional de valor agregado. Essa tem sido a minha batalha. Muito bem, são 7h37. Bom dia, deputado Luiz Carlos Rauli, é o Larry falando. Prazer em falar com o senhor aqui na Rádio Difusora. A gente sabe que o senhor tem uma forte atuação na área tributária, mas a gente tem acompanhado também o seu trabalho ao longo dos anos e o senhor tem defendido muito também, inclusive até com uma certa insistência, a necessidade do Brasil passar por uma reforma política, que talvez seja também um dos grandes problemas aí do Brasil a ser enfrentado nos próximos anos, essa tão sonhada reforma política. Qual a importância e a necessidade, como é que o senhor vê aí essa reforma política que o senhor tanto defende? Assim como a reforma tributária, o Brasil, que tem o pior sistema tributário do mundo, 184º pior, o nosso sistema político é um dos piores do mundo também. Quase todos os partidos do países do mundo têm um regime de governo misto, ou seja, presidencialista com participação, um gabinete de ministros. Então, por quê? A atividade presidencial, ela tem dupla função. O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. As funções de chefe de Estado são muitas tarefas.
representação internacional, a representação nacional, ser comandante em chefe das Forças Armadas, né? E receber os presidentes, os reis, os primeiros ministros do mundo e assim por diante. Então é uma tarefa muito, muito forte. E ao lado da chefe de Estado tem o chefe de governo. Então os chefes de governo têm que cuidar da gestão, da administração pública do país e interagir com governadores, com prefeitos, né? E com o Congresso Nacional. Então, as democracias do mundo, elas passam por um diálogo permanente com o Parlamento, com a Câmara dos Deputados, com o Senado da República. E os presidentes da República não têm condição de cumprir essas duas tarefas. Por isso que nós chamamos que o presidente da República no Brasil, né, ele está sempre atropelado e sempre com instabilidade política. Você pega a França, tem o presidente da República e tem o primeiro-ministro que faz o gabinete. Mas quem escolhe o primeiro-ministro? O presidente da República. Portugal, Espanha, França, Alemanha, todos esses países, Japão, países que têm rei como a Inglaterra, a mesma coisa, né? Primeiro-ministro que governa, e a rainha é chefe de Estado, o rei, né? Agora é Inglaterra rei. Então, esse é um aperfeiçoamento do presidencialismo brasileiro, que precisa ser feito com urgência. Eu fui em muitas reuniões de vários países do mundo, no parlamento, onde o primeiro-ministro é obrigado a ir 2 vezes por semana no parlamento a abrir diálogo. Então, a relação do governante, né, do executivo, no caso do primeiro-ministro com o parlamento e seus ministros, tem que ser algo permanente, não esporádico como é hoje. Segundo, o sistema de votação no Brasil também é diferente dos países desenvolvidos. Ou seja, a escolha de deputado federal, estadual e vereador, aqui é pelo voto proporcional. O que é o voto proporcional? Cada estado, os partidos em cada estado apresentam uma chapa e os eleitores votam nesses candidatos. Para eleger, tem que somar o voto de todos os candidatos da chapa, mais os votos de legenda. E aí você apura a votação, escolhe quantos foram eleitos pela chapa, aí pega o primeiro, o segundo, o terceiro mais votado. Então, é um modelo arcaico vencido, né? Que é um modelo horroroso. Qual que é o modelo que se tem na maioria dos países do mundo? Distrital misto. Estados Unidos é distrito puro, mas a maioria tem distrito misto, ou seja, metade das vagas do parlamento, no caso do Paraná tem 30 cadeiras, 15 seriam disputadas em distritos, cada partido lança um candidato só, então diminui o número de candidatos e a outra metade é disputada pela lista do partido. Então o eleitor faz 2 votos para deputado federal, 2 votos para deputado estadual, 1 voto para presidente da República, 1 voto para governador, 1 ou 2 votos para senador da República. Então, ficaria um modelo de representação muito direta, muito importante, e essa é a principal mudança que eu desejo lutar após a reforma tributária, só após a reforma tributária. Muito bem, são 7h42, nós estamos conversando com o deputado Luiz Carlos Rauli, direto de Brasília, atendendo aí a reportagem da Rádio Difusora. Deputado, agora puxando o assunto aqui para nós, aqui para o litoral do Paraná, especialmente aqui para Paranaguá, e voltando ainda sobre o assunto que o senhor domina muito, que é a reforma tributária. Nós temos aqui em Paranaguá o nosso porto, que é o maior exportador de grãos do Brasil. E a pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte: qual o impacto dessa reforma tributária nas exportações, especialmente aqui falando do nosso porto? Olha, a reforma tributária, ela tem dentro do IVA, Imposto de Valor Agregado, uma cobrança única nacional, destino, alíquota por fora, e devolução imediata dos créditos, né, para os exportadores e para o ativo fixo também. Ou seja, as empresas, tudo que elas comprarem, que é investimento da empresa,
vira crédito e tem devolução. E também os outros itens que as empresas compram, elas viram crédito e tem devolução para a empresa. Ou seja, a criação do IVA é a neutralidade da carga tributária sobre as empresas. Neutralidade total. Porque o ICM é parecido com o IVA, mas ele não consegue fazer devolução total. Bom, nesse sentido, o modelo novo, as empresas, desde a agricultura, a indústria, o atacadista, o varejista, o prestador de serviço, não vai mais ter que pagar o imposto. O imposto será recolhido automaticamente num sistema eletrônico de última geração 5.0, em cobrança instantânea e com crédito financeiro para as empresas instantâneas. Isso significa que hoje as exportações brasileiras, que ainda têm resíduo de tributos, que se exporta tributos, nenhum país do mundo exporta ou importa tributos, ou seja, o imposto ele é pago pelos nacionais. Se eu moro em Paranaguá ou moro em Londrina, em Cambé, se eu faço compra, o imposto ele é devido, creditado para o município de Paranaguá e para o estado do Paraná e para o Brasil. Então, por isso que o princípio do pagamento do imposto não é de origem, é de quem consome, de quem paga. Então, nesse sentido, quando você faz uma exportação, no ato da exportação é devolvido o imposto que tem embutido na cadeia produtiva. E quando você importa, ele vem sem impostos e o Brasil tributa com a carga tributária local. Então, nesse sentido, as exportações brasileiras ficarão muito mais ágeis e muito mais competitivas, ou seja, o Brasil vai subir muitos graus no ranking internacional de competitividade, fazendo com que aumente as nossas exportações e a produção nacional. Então, as vantagens serão enormes para o setor agrícola, que vai receber de volta os seus créditos tributários que não recebe hoje, e vai a indústria também e o comércio também. E o consumidor vai ter uma carga tributária menor, porque acaba essa famigerada, malfadada guerra fiscal e incentivos fiscais que acabam comprometendo a concorrência e a economia. Acaba com a inadimplência, não terá mais como não pagar os impostos, acaba com a burocracia, acaba com o planejamento fiscal e reduz a sonegação. Esse modelo vai ferir de morte a sonegação de impostos no Brasil. Então, as vantagens, elas serão para todos os setores, especialmente, reforço, para as famílias brasileiras, o povo brasileiro, que são os consumidores que pagam os impostos. Terão um imposto menor e mais justo. São 7h47, nós conversamos com o deputado federal Luiz Carlos Raul, agradecendo aí a sua entrevista, viu, deputado? Recebo o carinho aqui dos amigos de Paranaguá, do nosso grande amigo Serginho Vila, do Mário Gonçalves, que também está na sintonia da Difusora, e o microfone da Difusora fica à sua disposição, deputado. Mário Gonçalves, grande amigo, grandes amigos, todos os amigos de Paranaguá, são tantos amigos ao longo dos anos, um carinho especial aí para todos vocês, viu? Nós estamos aqui na luta em Brasília e esse é o meu compromisso de trabalhar como sempre, né? Com seriedade, com determinação, com competência e ajudar o nosso Paraná e o nosso Brasil. E ajudar os municípios brasileiros, né? E ajudar o nosso sofrido povo brasileiro, fazer com que esse sistema tributário, sendo implantado rapidamente, o Brasil volte a crescer a 5, 6% ao ano, como cresce a China há mais de 30, 40 anos. E o Brasil está com o menor crescimento econômico do mundo hoje. Então essa é a minha contribuição. Viva Paranaguá, viva o Paraná. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, deputado federal Luiz Carlos Raul, conosco ao vivo.
direto de Brasília, trazendo a sua participação, a sua palavra para o povo do litoral do Paraná. 7h48, nós vamos para o intervalo. A gente já volta com as últimas informações de hoje no Jornal da Manhã da sua Difusora.